No mundo do futebol, é cada vez mais difícil encontrar jogadores que realmente amam a camisa que vestem. Tem cara que desperdiça um legado em busca de grana, outros ambicionam títulos, mas tem também aqueles com o ego inflado, que acham que são maiores do que o clube. E depois da trairagem cometida por Dudu, decidimos olhar para esse e outros 4 casos em que um jogador se mudou para o rival, gerando caos e muita polêmica. Se liga! Vamos começar com uma das transferências mais infames da história do futebol inglês, quando Carlos Tevez trocou o United pelo City, criando uma treta enorme na cidade de Manchester. Só para refrescar sua memória, Carlitos saiu do Corinthians e foi jogar no West Ham de graça, mas com uma condição posta em cláusula por parte dos agentes. Eles tinham liberdade para negociá-lo quando quisessem. E foi exatamente isso que aconteceu, já que mesmo salvando os Hammers do rebaixamento, precisou cumprir o acordo e foi para o United na temporada seguinte por empréstimo. Por lá, conquistou uma Champions, 2 vezes a Liga Inglesa e o Mundial. O casamento parecia feliz até chegar o investimento árabe com um carregamento de dinheiro que convenceu o jogador e seus agentes de que o City seria uma potência. E assim, no início da temporada 13-14, Tevez era anunciado com direito a um outdoor gigante, dando boas-vindas ao clube em azul, apontado de frente para Salford, cidade metropolitana considerada o reduto dos Reds. Todo aquele circo deixou o torcedor do United furioso, gerando uma queima geral das camisetas do jogador, além dos cantos em protesto que eram entoados nos jogos. Alex Ferguson ficou possuído com toda a situação. Em coletiva de imprensa, chegou a dizer que tudo o que eles fazem é falar do United. Eles não conseguem sair disso. Eles pensam que tirar o Tevez do United é um triunfo. A treta ficou tão quente que no primeiro encontro do Carlitos contra o United, em uma semifinal do que hoje seria a Carabao Cup, o argentino marcou os 2 gols da vitória e ainda saiu para comemorar na frente do banco do United, olhando diretamente para o Gary Neville, que mostrou o dedo do meio como resposta. É verdade que o United ganhou o jogo da volta e eliminou o City, mas toda aquela situação já tinha escalado tanto que dentro do Old Trafford foi colocado um placar mostrando a quantidade de anos que os Citizens estavam sem ganhar um título. Eles mal sabiam o que aconteceria no futuro com a chegada de Pep Guardiola. Mas essa história também termina com um final triste para o lado azul, já que apesar dos 4 anos que Tevez passou no clube, ele sai tretado com o treinador, Roberto Mancini, e com os diretores, pois alegava que não estava mais curtindo o ambiente. Porém, quando chega na Juventus, começa a falar mal da cidade de Manchester, dizendo que lá só chove e não tem nada para fazer, que nunca mais voltaria para lá. Foi aí que os torcedores dos 2 times se juntaram com a própria prefeitura da cidade, lançando uma campanha chamada Trash Your Tevez Shirt, onde um caminhão de lixo passava pelas ruas e quem jogava fora a camiseta com o nome de Tevez ganhava outra nova. Já que citamos um caso da Premier League, bora no embalo de mais uma treta épica, dessa vez entre o Arsenal e o United. A rivalidade entre Sir Alex e Arsène Wenger sempre foi intensa, pois os treinadores disputaram o título da Premier League por mais de uma década. Tem o episódio do Pizzagate, várias declarações na imprensa onde um farpa o outro, mas a treta entre os dois só desandou de vez quando Robbie Van Persie troca os Gunners pelos Reds, afirmando que queria jogar em um clube com maior ambição, depois de passar 8 anos em Londres, dando a entender que o trabalho de Wenger deixava a desejar. A criança dentro de mim sempre gritava pelo Manchester United, disse Van Persie na coletiva de apresentação. De fato, os únicos títulos que conquistou com o Arsenal foram a Copa da Liga Inglesa e a Supercopa. Mas mesmo com Robin jogando muita bola, a ponto de ser considerado o melhor jogador do futebol inglês em 2011, os Gunners não ganharam a Premier League e ainda levaram de 8 do United. Mas, se você pesquisar como Arsene contratou Van Persie, descobrirá que o comandante sempre enxergou ele como um cara diferente. Pensando como atleta, é natural a ambição por troféus, ainda mais restando apenas 1 ano de contrato. Mas é óbvio que os torcedores imaginavam que ele defenderia o clube por toda a carreira. Aí você já sabe, queimaram as camisetas do holandês e o classificaram como Judas. Mas o pior ainda estava por vir. A temporada de estreia do jogador pelo United foi devastadora. Ele marcou 30 gols e serviu 10 assistências, sendo artilheiro e campeão do campeonato inglês. Inclusive, deixou dele na primeira vez que reencontrou o Arsenal.
Era nítido que o craque estava no auge, e os problemas físicos que o acompanharam constantemente durante o tempo nos Gunners já não pareciam mais acontecer em Manchester. Na época, ele sofria duras críticas da imprensa por não estar disponível em jogos decisivos, mas os fãs sempre o apoiaram, sendo essenciais na renovação do jogador com o clube em um momento onde o desempenho do Robben estava abaixo da expectativa. Além disso, o cara era o capitão do time e tinha muita moral com todos dentro do clube. Wenger já havia perdido Fábregas e Nasri para rivais, não queria vender de forma alguma Van Persie, mas não teve jeito. A vontade do jogador era uma só. E de fato, é bom lembrar que Wenger e Fergie resolveram suas diferenças e têm uma relação tranquila hoje em dia. Mas não dá para dizer o mesmo de Van Persie e os torcedores do Arsenal, que o consideram um dos maiores traidores de sua história. Bora sair da Inglaterra e ir para a Itália, onde os torcedores também são apaixonados por seus clubes e ficam extremamente enfurecidos com casos de traição. Talvez um dos mais icônicos dos últimos tempos tenha sido o de Gonzalo Higuaín, que trocou o Napoli pela Juventus por uma bagatela de 90 milhões de euros, o que na época bateu o recorde em valor de uma transferência no futebol do país. Toda a treta começa muito antes da transferência, através de uma briga nos bastidores entre o jogador e o dono do Napoli, Aurélio De Laurentiis. Para quem não está ligado, esse cartola é um dos mais polêmicos do futebol. Ele já bateu em cinegrafista, disse que não quer mais jogadores africanos na Itália, e a lista de absurdos vai longe. Higuaín passou 3 anos defendendo o time de Maradona, viveu o melhor momento da sua carreira lá, anotou 91 gols e serviu 26 assistências em 146 jogos, uma média insana de 0,8 participações em gols por jogo. Na Juve, ele não repetiu a dose, marcando apenas 66 gols nos 4 anos de clube. Com De Laurentiis, a parada foi a seguinte: ele estava voando temporada após temporada e nada do cara colocar grana e melhorar o time em busca de um título. Do outro lado, o dirigente pressionava o jogador através da imprensa, afirmando que se um dia saísse do clube para um rival, seria considerado um traidor e odiado por toda uma comunidade. Isso funcionava quase como uma coerção, onde o argentino pedia melhorias no elenco e o mandatário o colocava contra a torcida, mas não teve jeito. A velha senhora chegou com uma proposta vista como irrecusável até para De Laurentiis. Só que a torcida não levou isso na boa, principalmente os ultras que têm ligações diretas com a máfia, que viram seu principal jogador, que era da mesma terra natal do grande ídolo dos napolitanos, abandonando o time como um desertor em uma guerra. Higuaín passou a sofrer ameaças sérias contra sua vida e da sua família. Anos mais tarde, quando já estava um tempo na Juve, Higuaín chegou a dizer que "Eles podem até me odiar, eu não ligo. Para todo esse ódio eu faço gols. Já marquei 6 em 8 jogos contra eles. Frio e sem medo, pois seu nome ainda gera refluxo em gente que não é muito para brincadeira." Antes de falar do traíra mais recente, quero lembrá-los de clicar no botão da inscrição. Quem acompanha nosso canal sabe que nosso conteúdo é voltado ao Moneyball, com muita análise de dados e estatística, mas de vez em quando trazemos curiosidades como esta. Se curtiu, deixe o seu like e nos diga qual dessas traições foi a pior. Bom, para explicar toda essa situação, precisamos voltar quase 1 ano no tempo, no fatídico dia em que Alexandre Matos recebe uma ligação do Dudu, que naquele momento ainda era jogador do Palmeiras. Com relação desgastada com Abel Ferreira e Leila Pereira, além de estar insatisfeito com a reserva no Palestra, o ponta-esquerda queria voltar para o seu clube do coração. Bom, pelo menos foi isso que ele deu a entender. As conversas entre os clubes esquentou, a dirigente do Palmeiras aceitou o acordo financeiro para a transferência, e tudo parecia certo para que Dudu voltasse ao Cabuloso. O Cruzeiro chegou até a postar nas redes sociais o anúncio do retorno. Só que o torcedor palmeirense não tancou essa história, principalmente a Mancha Verde, que chegou a se encontrar com o jogador pedindo sua permanência no elenco, já que era visto como um ídolo do clube. Ele acatou e fez o clube mineiro de trouxa pela primeira vez. É bom lembrar que Dudu havia rompido o ligamento cruzado do joelho, ficou muito tempo parado e estava vivenciando um processo normal de recuperação, ganhando minutos aos poucos para não sofrer com outras lesões. O tempo passou. Ele terminou o ano com 18 jogos, 0 gols e 0 assistências.
somou apenas 5 finalizações no alvo em 538 minutos de jogo. Mesmo com o fraco desempenho, Pedrinho acreditou no poder de um ídolo retornando à sua suposta casa. Tratou o jogador como uma estrela, com direito a uma recepção maravilhosa da torcida, pagando R$2 milhões para um jogador de 33 anos em pós-LCA por 3 anos. Dudu estava ganhando uma oportunidade de ouro para mostrar novamente sua capacidade, mas logo que chegou no Cruzeiro, tratou de alfinetar Leila Pereira e desdenhar do gramado sintético do Allianz Parque. Começava aí uma disputa que foi parar na justiça. Mas tudo aquilo simbolizava algo amargo para o palmeirense, que viu seu ídolo saindo pela porta dos fundos. Enfim, outros nomes consagrados chegaram na Toca da Raposa. Parecia até um conto de fadas, mas o time não engrenou com Diniz. Pedrinho abriu novamente os cofres para trazer a melhor opção disponível no mercado para o comando técnico. E assim chegou Leonardo Jardim. De cara, o técnico viu que não ia conseguir imprimir o futebol que gostaria, com tantos veteranos no time titular, já que sua tática depende de velocidade e intensidade. Ele mandou todo mundo para o banco, mas Dudu não gostou nada daquela situação, se repetindo novamente. Seu ego não o deixaria aceitar a condição de reserva. É ruim quando a gente é titular a vida toda e começa a reservar. No meu modo de ver, estava vindo de uma sequência boa. Não sei por que o treinador optou por me tirar do time. Aquela declaração foi o estopim de um problema maior que rolava nos bastidores. Dudu havia se reunido com Matos e Pedrinho, pedindo a cabeça de Jardim, afirmando que sua metodologia não era boa, que outros jogadores também não se davam bem com ele. Mas o técnico ficou sabendo da reunião e do teor da conversa, gerando uma reação imediata, que foi o afastamento do jogador. No jogo contra o Vasco, um torcedor questiona o dono do Cruzeiro a respeito do destino de Dudu, que responde com um gesto mundialmente conhecido. Depois disso, todos sabiam que era só questão de tempo para sair a rescisão. O que poucos esperavam é que no meio desse rolo, da mesma forma que o ex-Palmeiras estava falando com o Matos lá atrás, estava falando com Cuca, treinador do Galo, e não deu outra. Poucos dias depois, Dudu foi anunciado como novo jogador do rival. O Atlético Mineiro aproveitou para provocar com gosto. A torcida escolheu o número da camisa com alusão a placar de goleada histórica. Usou o vídeo de um gol que o jogador marcou contra o próprio Cruzeiro, selando o rebaixamento em um dos momentos mais tristes da história celeste. E mais uma vez, ele fez o torcedor cruzeirense de trouxa, apagando uma história de idolatria daquele menino que um dia saiu da base e ganhou o mundo. A quebra de contrato custou 20 milhões aos cofres do clube e, como será pago de forma parcelada, Dudu receberá do Galo e do Cruzeiro até o final do ano. Sobre o caráter dele e se dará certo ou não no Galo, eu deixo para vocês nos comentários. Mas calma, tem o caso que será lembrado sempre como a maior traição de todos os tempos. Sem dúvidas, Luís Figo é considerado um dos maiores traidores da história do futebol, já que trocou o Barcelona pelo Real Madrid de forma chocante. Tudo isso aconteceu em 2000, quando Florentino Pérez anunciou em sua campanha à presidência do Real que sua primeira contratação seria o meia português. E falar a verdade para vocês, na época ninguém botou fé. Inclusive, já fizemos um documentário que conta com mais detalhes a história do dirigente, o link estará na descrição. Mas poucos sabiam que Pérez já estava falando com o agente do jogador e com o próprio Figo há meses, mostrou todo o planejamento do clube e quais seriam seus companheiros, algo que saltou aos olhos do português, que se sentia desvalorizado na Catalunha. Para entender a complexidade dessa mudança, é preciso conhecer um pouco da história da Espanha e o porquê as duas regiões se detestam. Mas posso adiantar que envolve muito mais do que futebol. Quando as intenções de Florentino se tornaram públicas, a mídia catalã tratou de tirar sarro do assunto. Na cabeça deles, seria impossível tirar um ídolo e melhor jogador do mundo na época. Mas nada mudaria a cabeça de Figo. Florentino foi eleito e cumpriu sua promessa, colocou 60 milhões de euros na conta do Barça e apresentou Luís Figo como novo reforço merengue. Quando o meia encontrou o ex-clube em Barcelona pela primeira vez, os gritos de Judas e traidor eram ouvidos claramente na transmissão, enquanto os titulares se perfilavam no gramado. Em uma cobrança de escanteio, o português fez chover. Eram copos, garrafas, líquidos duvidosos e até uma cabeça de porco foram jogadas na sua direção.
A raiva dos torcedores era muito grande. Eles mostraram o quanto se sentiram desprezados pelo carinho que demonstraram a ele. E o El Clássico, que já era quente, nunca mais foi o mesmo desde aquele dia.